Julgamento fraudulento contra a Chevron Corporation no Equador, 2003 a 2011, parte 2. A equipe de advogados dos autores da ação de Lago Agrio, tendo apenas conseguido que o juiz do caso interrompesse as inspeções judiciais e cancelasse os trabalhos dos especialistas independentes, se concentrou em deixar a análise de todas as questões ambientais nas mãos de um único homem. Essa estratégia surtiu efeito e o juiz local determinou que a perícia fosse conduzida pelo perito global, que deveria ser um profissional independente e imparcial. Contudo, o perito global indicado, Richard Cabrera, já havia sido previamente escolhido pelos advogados dos autores e até mesmo já havia combinado a conclusão de seu relatório pericial com os mesmos. Isso ficou gravado nas cenas deletadas do documentário Crude. Após uma reunião particular com o Sr. Cabrera no Hotel Quito e outra em um restaurante, Steven Donziger, advogado norte-americano dos autores equatorianos, afirmou que Cabrera seria a melhor indicação para perito global por ser perfeito para despistar a Chevron. Também há gravações de reuniões secretas nas quais os advogados dos autores e o Sr. Cabrera discutem o conteúdo do próprio relatório pericial que o Sr. Cabrera, na qualidade de perito global, deveria entregar ao juiz responsável pelo caso no Equador. Meu nome é Richard Cabrera, sou engenheiro geólogo. Esse relatório, aliás, sequer foi elaborado pelo Sr. Cabrera, que só o assinou. A sua elaboração ficou a cargo da equipe de advogados e consultores dos autores. Isso ficou claro na gravação da reunião realizada em 3 de março de 2007, onde há cenas em que a equipe dos autores se gaba de que iriam fazer o trabalho de Cabrera e brincam afirmando que a Chevron Corporation não seria autorizada a participar. Apoyar al perito en la redacción del informe. Y aquí sí queremos el apoyo de todo el equipo técnico nuestro, de expertos, científicos, abogados, politólogos, para que todos aportemos ese informe. O sea, vean, la carga no va a ser del perito. La carga la llevamos entre todos. Y queremos el compromiso de todos para este proceso. Tengo una pregunta. El informe final, ella dice, el informe final va a estar elaborado solamente por el perito. Todos. El perito lo que va a hacer es dar su criterio, ¿sí? Y firmar el informe y revisarlo antes. Pero nosotros, entre todos, tenemos que aportar en ese informe. Juntos. ¿Sí? Pero no, Chevron no. Outro advogado dos autores, Pablo Fajardo, circulou um plano que atribuía tarefas a pessoas específicas, tais como seleção de locais para estudo de exame pericial, configuração da base de dados para os resultados de laboratório, realização de laudos parciais e entrega do laudo no tribunal. Com os preparativos em andamento, Fajardo falou sobre outra reunião particular com o juiz Yanes, a que se referiam pelo codinome de O Chefe. Hoje, tive uma reunião com o chefe. Na segunda ou terça-feira seguinte, ele proferirá a decisão na qual ordenará que se notifique o perito da sua nomeação. Não tem como voltar atrás. Ele vai confirmar o Richard e tudo o que foi ordenado. Em 13 de junho de 2007, Cabrera foi oficialmente indicado como perito global pelo tribunal. Donziger comemorou a posse de Cabrera como perito global como sendo uma vitória muito grande que iria acabar com o julgamento. Na nomeação pública de Cabrera, o Tribunal do Equador declarou que ele deveria desempenhar suas responsabilidades com total imparcialidade e independência das partes. No entanto, nesse mesmo dia, Donziger fez com que uma conta bancária secreta fosse aberta para pagar suborno a Cabrera, que os advogados dos autores chamavam pelo codinome UAU. Donziger, então, providenciou para que Joe Cohn, advogado norte-americano, transferisse $100 mil para uma conta secreta, que também foi utilizada para remunerar o Sr. Cabrera, sem o conhecimento da Chevron Corporation ou qualquer registro oficial nos autos. And does that refresh your recollection that pursuant to your email request of August 14th, 2007, that
$50,000 be deposited into the Frente's secret account, Joe Cohn did in fact make that deposit. He made a deposit in the second account, yes. On September 14th, 2007, $50,000 was again transferred to the Frente de Defensa de la Amazonia. Do you see that? Yes. Os advogados dos autores também deram a Cabreira um escritório e contrataram uma assistente, que era a namorada de um dos advogados dos autores, para mantê-lo sob controle. Eles escreveram em e-mails internos: "Acho que hoje você é o único que poderia ajudar um pouco Richard em Quito. Ele me telefonou hoje de manhã devido a um pequeno erro em um contrato. Eu notei que estava um pouco chateado. Sobre o contrato, eu já resolvi. Vamos ajudá-lo a conseguir seu escritório. Recomendo que a namorada do Júlio seja sua assistente. Teríamos o assunto mais ou menos controlado." O primeiro ato de Cabreira como perito independente do tribunal foi o de apresentar um plano de trabalho elaborado pelos autores. At the time that plaintiffs provided Cabrera with a draft work plan, it's true, isn't it, that Cabrera was under an order from the Ecuadorian court to act independent from the parties? I believe so, yes. The work plan that plaintiffs drafted for Cabrera did not indicate it on it anywhere that it had been drafted by the plaintiffs, correct? That's correct. Apesar dos acordos secretos e da apresentação de trabalho elaborado pelos autores como se fosse de sua autoria, Cabreira sustentou enfaticamente sua independência perante o Tribunal do Equador. Devo esclarecer que não tenho nenhuma relação, nem acordos com a parte autora, o que me parece uma ofensa, que se pretenda vincular a minha pessoa com os advogados dos autores. Provas técnicas agora mostram que as declarações de Cabreira, alegando sua independência, foram escritas pelo advogado equatoriano dos autores, Pablo Fajardo. Apesar de Cabreira ter figurado como perito judicial imparcial, Donziger e Cohn contrataram a firma norte-americana Stratus Consulting para escrever secretamente o laudo que o Sr. Cabreira assinou. O plano era que o laudo elaborado pela Stratus seria apresentado diretamente ao tribunal equatoriano pelo Sr. Cabreira. Was it agreed that Stratus would draft the report in a form that it could be submitted directly to the Ecuadorian court by Mr. Cabrera? I don't have a specific recollection, but I think that was the general idea. E isso é exatamente o que aconteceu. A Stratus Consulting elaborou o laudo de Cabreira em inglês, um idioma que o perito não domina, com a linha de abertura. Este laudo foi redigido pelo engenheiro Richard Cabreira para prestar assistência técnica pericial ao tribunal no processo de Maria Aguinda e outros versus Chevron Texaco Corporation. Isso ficou devidamente comprovado em documentos. Pouco antes do laudo ser apresentado, ele foi traduzido para o espanhol. A análise pericial nos computadores dos advogados dos autores, realizada por determinação judicial em ação nos Estados Unidos, revelou que em 31 de março de 2008, um dia antes do laudo de Cabreira ter sido apresentado, os advogados dos autores estavam realizando os ajustes finais no laudo. O laudo Cabreira, encontrado nos computadores dos advogados dos autores, é a transcrição literal do primeiro parecer apresentado em juízo pelo Sr. Cabreira em 1º de abril de 2008, onde indicou ser necessária uma indenização de 16 bilhões de dólares para a reparação ambiental da área supostamente contaminada. Os advogados dos autores continuaram a fraude, empregando a Stratus para fazer acusações criticando o projeto do laudo Cabreira como injustamente favoráveis à Chevron Corporation. Em seguida, os advogados dos autores, em conjunto com a Stratus, escreveram um segundo laudo em nome de Cabreira, respondendo às suas próprias críticas e aumentando o valor das indenizações para mais de 27 bilhões de dólares. Registros documentais deixam claro que, ao todo, a Stratus recebeu quase $1 milhão para redigir secretamente o laudo Cabreira, criticá-lo e, em seguida, responder a essa crítica em nome de Cabreira.
Embora Steven Donziger e a Stratos houvessem solicitado que os consultores independentes endossassem o laudo Cabrera, nenhum se dispôs a fazê-lo. Então, em dezembro de 2008, a Stratos emitiu e publicou seus próprios comentários endossando o laudo Cabrera, o qual ela mesma havia escrito anteriormente. Em seu endosso, a Stratos anunciou a independência e imparcialidade da opinião de Cabrera, mesmo sabendo que ela é falsa. Implementando o lema de Donziger de que se repetir uma mentira 1000 vezes vira verdade, a partir do momento em que Cabrera foi designado, e durante anos depois, os advogados dos autores falsamente proclamaram em documentos, comunicados de imprensa, entrevistas e depoimentos que a atuação de Cabrera seria uma investigação independente e que os laudos técnicos provariam a suposta contaminação ambiental. Nesse sentido, Fajardo negou a relação dos autores com Cabrera para o tribunal equatoriano e declarou publicamente: a alegação da Chevron de que o professor Cabrera está cooperando com os autores é completamente falsa. A Chevron está com medo de Cabrera, exatamente porque ele é um perito independente e crível. Algumas semanas mais tarde, Donziger prestou falso testemunho a uma comissão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, alegando que Cabrera deu uma estimativa independente sobre o impacto da contaminação no Equador. Ao mesmo tempo em que Donziger estava mentindo ao Congresso, os advogados dos autores da ação continuaram a pagar suborno a Cabrera para enfrentar o seu perigoso desconforto, para mantê-lo em linha e para tranquilizá-lo. Depois de analisar essa montanha de provas de irregularidades, um dos advogados dos autores recém-contratados nos Estados Unidos concluiu, em um memorando enviado a um colega advogado, que os autores e Cabrera podem ser processados por fraude e que a Stratos foi um conspirador ativo. Na primavera de 2010, quando as fraudes envolvendo Cabrera estavam sendo descobertas em tribunais norte-americanos, um dos advogados equatorianos dos autores, Júlio Prieto, fez uma confissão chocante ao advertir seus colegas que os documentos que foram apresentados nas ações judiciais nos Estados Unidos teriam efeitos potencialmente devastadores no Equador. Além de arruinar o processo, podemos ir todos os seus advogados para a cadeia. Além disso tudo, no curso de uma ação de produção de provas nos Estados Unidos, ajuizada pela Chevron Corporation contra a Stratos, pelo menos 2 dos escritórios de advocacia norte-americanos que representavam os autores se retiraram do caso, alegando razões éticas. Com o caso desmoronando, os advogados dos autores se esforçaram para elaborar um plano de contingência. Eles decidiram tentar fazer uma lavagem do relatório do Sr. Cabrera usando 6 novos peritos. Sob juramento perante tribunal norte-americano, Steven Donziger admitiu que nenhum dos novos peritos havia visitado o Equador, feito qualquer tipo de inspeção nos locais, descoberto novas amostragens ou ensaios ambientais de qualquer tipo. E esses novos especialistas admitiram em depoimento que haviam se baseado nos dados e conclusões do desacreditado laudo do Sr. Cabrera e não efetuaram uma análise independente ou formaram qualquer opinião de que a TexPet teria causado algum dano na região oriente do Equador. Not offering the opinion that Chevron took any action that actually caused anybody to get cancer, correct? No, I'm not. And you're not offering the opinion that TexPet took any action that actually caused anybody to get cancer, correct? No, I'm not. Evidenciadas essas e muitas outras irregularidades na ação de Lago Agrio, diversos tribunais nos Estados Unidos concluíram que o processo dos autores no Equador consistia em uma grande fraude. Refletindo os pontos de vista dos tribunais em todo o país, o Tribunal Distrital do Distrito Oeste da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, concluiu: embora este tribunal não esteja familiarizado com as práticas do sistema judicial equatoriano, o tribunal deve crer que o conceito de fraude é universal e que o flagrantemente ocorrido neste caso seria considerado fraude em qualquer tribunal. O tribunal equatoriano, no entanto, colocou de lado as provas inegáveis de fraude
e proferiu uma sentença de 19 bilhões de dólares, que comprovadamente foi escrita anonimamente pelos advogados dos autores. Com base nas mesmas provas de fraude ignoradas pelo Tribunal Equatoriano, um tribunal de arbitragem para tratados internacionais ordenou que a República do Equador tomasse todas as medidas disponíveis para suspender ou fazer suspender a execução ou a homologação da sentença.